Olá, pessoal! Então, nessa videoaula nós vamos falar de limites fundamentais. Bom, então até aqui a gente viu como calcular diferentes limites, limites infinitos, limites no infinito, como eliminar indeterminações do tipo 0 sobre 0. Bom, mas só que nem todos os limites a gente consegue calcular com as ferramentas que a gente viu até agora. A gente ainda vai ver outras ferramentas ao longo da disciplina de cálculo 1. Uma delas são os limites fundamentais. Bom, esses limites fundamentais, eles vão ser aplicados onde? Em geral, quando a gente tem determinações do tipo 0 sobre 0, bem específicas, como a gente vai ver hoje aqui 3 limites fundamentais, e uma das indeterminações é uma determinação do tipo 1 elevado a infinito. Então, vai de encontro ao que vocês já devem ter aprendido, né, lá já anteriormente, de que 1 elevado a qualquer número é 1, sempre é 1. Bom, quando a gente está falando de limites, isso pode não ser verdade. Então, vamos ver isso na aula de hoje. Então, vamos aqui tirar esta tela e vamos para o primeiro limite fundamental. Bom, eu não vou aqui... vamos primeiramente falar dele, depois eu menciono, né? Então, o primeiro limite fundamental, ele me diz o seguinte, de que o limite de... melhorar aqui o zoom. O limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, esse limite é 1. Bom, se a gente, antes de olhar para esse valor, seno de x sobre x, quando x tende a zero, se a gente aplicar as propriedades de limite, seno de x, quando x tende a zero, vai para zero. X, quando x tende a zero, também vai para zero. Então, tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Bom, este resultado que a gente vai usar, ele me diz que esse limite é 1. Eu não vou aqui entrar em detalhes na demonstração. Quem tiver interesse pode procurar em várias referências, ou até me escreve que eu vou indicar onde vocês podem encontrar essa demonstração. Nós vamos sim usar este resultado para calcular alguns limites. Então, eu quero, tendo isto em mente, eu quero calcular o limite de seno de 2x dividido por seno de 4x quando x tende a zero. Bom, então eu quero calcular este limite aqui de cima, né, este limite usando esse resultado. Então, eu vou começar reescrevendo este limite. Bom, tem um seno dividido por outro seno, só que os ângulos são diferentes. Então, eu vou reescrever o numerador, seno de 2x. Eu quero que no denominador aqui, então, no denominador do numerador, né? Eu quero que apareça 2x, que é igual ao argumento do seno. Bom, mas se eu fizer isso, eu vou estar alterando a minha expressão. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador, vou multiplicar o numerador por 2x e vou dividir por 2x, certo? Vou fazer o mesmo no denominador. Tenho seno de 4x. Para usar o limite fundamental, eu quero que apareça aqui no denominador o 4x. Então, eu vou multiplicar o denominador por 4x e dividir por 4x. Desta forma, eu não alterei a expressão inicial. Bom, por que eu fiz isso? Porque desta forma, isso vai me permitir reescrever isso aqui da seguinte forma. Então, nós vamos ter o limite de seno de 2x sobre 2x. Notem que este x aqui vai simplificar com este. Vai ficar 2 sobre 4, que vai dar 1/2, certo? Esse 1/2 a gente até pode trazer para fora aqui do limite. Dividido por seno de 4x. Tudo isso dividido por 4x, quando x tende a zero. Bom, como ficou meio deslocado, vamos colocar um parênteses aqui para indicar que o limite é para toda essa expressão. Bom, agora
eu vou reescrever isso como sendo 1/2 vezes o limite de seno de 2x sobre 2x, quando x tende a zero, o limite do numerador, dividido pelo limite do denominador. Seno de 4x dividido por 4x. Quando x tende a zero, certo? Bom, agora eu vou querer usar o resultado, ou seja, o limite fundamental, que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, isso é 1. Só que aqui a gente não tem x, a gente tem 2x no argumento do seno. Bom, eu vou fazer aqui um rascunho aqui do lado, para não ter que fazer aqui nos dois, né? Então, se a gente tem, por exemplo, o limite de seno de nx, esse n aqui um inteiro, né? Sobre nx, quando x tende a zero, isso vai ser 1, eu quero mostrar isso. Como é que a gente vai provar? A gente vai fazer uma mudança de variável, chamando y igual a nx. Então, quando o x tende a zero, o y também vai tender a zero. Então, esse limite aqui, eu posso reescrever ele como sendo o limite de seno de y, nx é y, quando y tende a zero. E agora sim, usando o limite fundamental, isso aqui é 1, certo? Então, a gente tem aqui de que o numerador, esse limite é 1, e o limite aqui do denominador também é 1. Então, eu vou ter 1/2 vezes 1 dividido por 1, ou seja, esse limite vale 1/2, ok? Vamos subir aqui, que eu tenho mais um exemplo para a gente dar uma olhadinha, certo? Bom, então nós queremos calcular o limite de tangente de 5x sobre x quando x tende a zero. Então, eu vou começar aqui reescrevendo a tangente, certo? Então, nós temos o limite de... Quem é a tangente? É seno sobre cosseno. Então, isso vai ser seno de 5x dividido por cosseno de 5x. Dividido tudo isso por x, quando x tende a zero. Bom, sempre temos que ter em mente que nós estamos querendo usar o limite fundamental, ok? Vamos vir para cá. Então, eu vou reescrever essa expressão. Então, nós temos aqui um numerador dividido pelo denominador. A primeira expressão vezes o inverso da segunda vai me permitir reescrever isso tudo aqui da seguinte forma. Então, vai ficar seno de 5x dividido por x vezes 1 sobre cosseno de 5x. Isso quando x tende a zero. Bom, notem que eu já tenho aqui algo parecido com o meu limite fundamental, seno de 5x dividido por x. Só que falta aqui no denominador aparecer o mesmo argumento do seno, ou seja, eu quero que apareça um 5 aqui. Bom, então se eu dividir por 5, eu tenho que multiplicar por 5. Ou seja, vou colocar um 5 aqui, vamos trocar esse 1 por um 5. Então, eu multipliquei e dividi a minha expressão por 5. Não alterei em nada. Só que com isso, a gente vai ter aqui um limite de 5x, de seno de 5x dividido por 5x. Esse limite é 1, pelo que a gente acabou de ver. Vezes o limite de 5 sobre cosseno de 5x. 5 quando x tende a zero é 5. Então, vai ser 5 dividido por cosseno de 5x quando x tende a zero. Vai ficar cosseno de 0, que é 1. Ou seja, esse limite vale 5. Ok? Vamos ver um próximo
próximo limite fundamental. Vamos abrir aqui o material que eu já deixei separado, né, para adiantar. Então, vamos para o segundo limite fundamental. Vamos trazer aqui do ladinho. Maior. Bom, então a gente tem aqui o segundo limite fundamental. O que ele me diz? Ele me diz que o limite de 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x, quando x tende a mais ou menos infinito, que este limite é igual a e. É o número neperiano, né, que é aproximadamente 2,71, assim por diante. Ou seja, é um número irracional, esse é. Bom, se a gente for olhar, sem, né, já saber quanto que vale esse limite, nós temos uma exponencial, né, a base aqui é 1 mais 1 sobre x. Quando x tende a mais infinito, 1 mais 1 sobre x tende a 1. O expoente indo a infinito, então eu teria 1 elevado a infinito. Então, eu tenho uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito, certo? E aí, este resultado, esse limite fundamental, está me dizendo que esse limite vale e, certo? Eu não vou novamente demonstrar porque isso aqui é verdade, né? Mas a gente sim vai usá-lo em alguns exemplos. Então, vou usá-lo aqui para calcular o limite de 1 mais h elevado a h quando h tende a zero pela direita. E eu quero verificar que este limite é. Da mesma forma, quando calcular este mesmo limite dessa mesma função, quando h tende a zero pela esquerda, isso também é. Ou seja, se o limite à esquerda e à direita de zero é, então quer dizer que o limite desta função no ponto zero é. Bom, este exemplo ele vai me permitir reescrever este limite fundamental, ou seja, esses dois resultados aqui, eles são equivalentes, ok? Então, vamos enxergar por que eles são equivalentes. Então, eu vou calcular o limite à direita ou à esquerda é similar, então, à direita do zero. Então, eu quero calcular o limite de 1 mais h elevado a 1 sobre h, quando h tende a zero pela direita. Bom, eu quero usar o limite fundamental que a gente viu aqui acima. Bom, para isso, eu preciso que aqui, ao invés de h, apareça 1 sobre a expressão, 1 sobre h. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de variável. Se eu escolher esse h como sendo 1 sobre x, notem, eu estou comparando com o limite fundamental. Então, o que vai acontecer? H igual a 1 sobre x, vai aparecer 1 sobre x aqui. Esse h eu vou substituir por 1 sobre x, vai ficar 1 sobre 1 sobre x, ou seja, x, que vai ficar igual ao meu limite fundamental. Bom, quando h, vamos ver o que acontece com x quando h tende a zero. Bom, reescrevendo isso aqui, a gente tem que o x é 1 sobre h. Bom, quando h tende a zero, 1 sobre h vai para onde? Aqui é zero pela direita, então quer dizer que o x tende a mais infinito, certo? Então, esse limite vai ser igual ao limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito, certo? Como é que eu descobri para onde o x vai? Olhando para cá. Quando h tende a zero pela direita, 1 sobre h vai para mais infinito. Então, o x vai para mais infinito. Agora sim, esse limite é o limite fundamental e ele vale e. Da mesma forma, a gente mostra que o limite desta função, quando h tende a zero pela esquerda, também é, ok? Vamos para um segundo exemplo.
Acho que eu tenho que limpar a tela. Vamos lá, limpar a tela e vamos carregar de novo. Ele não gosta que eu suba o slide. Então, vamos lá de novo, pegar o segundo exemplo aqui. Então, esse limite aqui de baixo, certo? Então, eu quero calcular agora o limite de 1 mais 2 sobre x elevado a x mais 1, quando x tende a infinito, certo? Eu vou escrever aqui do ladinho o limite fundamental para a gente não esquecer ele. Então, limite de 1 mais 1 sobre x, quando x elevado a x, quando x tende a mais ou menos infinito, isso é E, certo? Então, vamos tentar reescrever essa expressão de tal forma que a gente possa usar o limite fundamental. Bom, para começar, a gente tem um 2 aqui, 2 sobre x, e nós gostaríamos que nós tivéssemos um 1 sobre x aqui. Bom, então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever. Então, eu vou reescrever como sendo o limite de 1 mais 1 sobre x sobre 2. Por que eu reescrevi desta forma? Bom, fazendo desta forma, eu vou ter... Notem que é a mesma fração. Ó, 1 sobre x sobre 2, primeira fração sobre o inverso da segunda, vai me dar 2 sobre x, que era a minha expressão original. E eu quero calcular esse limite quando x tende a infinito, certo? Aqui eu tenho o expoente x mais 1, ok? Vou manter. Bom, para facilitar, o que quer dizer que eu tenho uma expressão elevada a x mais 1? Então, eu vou reescrever isso aqui. Então, eu vou ter 1 mais 1 sobre x sobre 2 elevado a x vezes 1 mais 1 sobre x sobre 2 elevado a 1, certo? Mesma base, faz o quê? Conserva a base, soma os expoentes, volta para cá. Então, só usei uma propriedade da potenciação. Bom, esse limite aqui a gente não tem problemas para calcular, certo? Porque quando o... Até é melhor voltar, né, da forma anterior, né? Quando o x vai para infinito, isso aqui vai para zero, então eu vou ter... Isso aqui vai tender a 1, certo? Esse segundo termo aqui. Vamos tentar trabalhar com esse primeiro. Nós queremos que aqui, ao invés de x sobre 2 no denominador, apareça x. Como é que eu vou resolver isso? Bom, eu posso fazer uma mudança de variável. Ou, da mesma forma como a gente fez lá no seno, eu posso... o meu objetivo é que apareça aqui no expoente o mesmo termo que aparece no denominador. Então, são duas formas de pensar, na realidade, né? Então, eu posso reescrever isso da seguinte forma. 1 mais 1 sobre x sobre 2 elevado a x sobre 2 vezes 2. Então, eu multipliquei o expoente por 2 e dividi por 2. Certo? Bom, esse segundo expoente posso levar para fora. E aí, eu vou ter o limite para fora do limite, né? Esse limite, quando x tende a infinito, tudo isso elevado ao quadrado. Bom, aqui, se a gente fizer uma mudança de variável, chamar o y igual a x sobre 2, a gente reescreve esse limite e a gente cai no limite fundamental, certo? Então, vou fazer o y igual a x sobre 2. Então, quando x tende a infinito, o y também vai a infinito, então eu reescrevo esse limite como sendo 1 mais 1 sobre y elevado a y, tudo isso ao quadrado. E aí eu tenho o limite fundamental
né? Que surgiu o limite fundamental, que é e elevado ao quadrado. Então, calculamos este limite. E, por fim, vamos ao terceiro limite fundamental. O que me diz o terceiro limite fundamental? Vamos aqui ao material que eu já deixei preparado. Então, o terceiro limite fundamental, ele me diz o seguinte, de que o limite de a elevado a x menos 1, quando x, ou melhor, a elevado a x menos 1 dividido por x, quando x tende a zero, esse limite é ln de a. Isso é válido para a maior do que zero e a diferente de 1. Bom, notem que, neste caso aqui, a gente teria uma a elevado a x, quando x tende a zero, vai para 1. 1 menos 1, 0. O denominador também vai para 0. Então, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, e esse resultado está dizendo que esse limite vale ln de a. Bom, vamos usar este limite fundamental para calcular o limite de a elevado a x menos b elevado a x dividido por x quando x tende a zero. Bom, para começar, vamos reescrever aqui a expressão, sempre tendo em mente onde a gente quer chegar. Nós temos um b elevado a x aqui e nós gostaríamos de ter um 1. Então, o que nós vamos fazer? Tentar colocar esse b elevado a x em evidência. Então, nós vamos reescrever aqui. Nós vamos ter a elevado a x. Então, eu vou colocar o b na x, deixa eu apagar aqui melhor, né? Então, eu quero colocar o b na x em evidência, certo? Então, eu vou colocar o b na x em evidência no numerador, ok? Então, eu vou ter a elevado a x dividido por b na x, menos, b na x coloquei em evidência, menos 1. Tá aqui o parênteses. Tudo isso dividido por x. Eu quero calcular esse limite quando x tende a zero. Bom, agora eu tenho um produto de funções. A gente pode reescrever isso como sendo limite de b elevado a x, quando x tende a zero, vezes o limite de a elevado a x, b elevado a x, dividido por b elevado a x, como numerador e denominador tem o mesmo expoente, a gente pode escrever isso como a sobre b, tudo elevado a x, menos 1, aqui, menos 1, dividido por x. E eu quero calcular esse limite quando x tende a zero. Bom, o limite de b elevado a x quando x tende a zero, b é um escalar, elevado a zero, é o número que vai para zero, então isso vai para 1. Agora, a sobre b elevado a x menos 1 dividido por x, quando x tende a zero, notem que isso é o limite fundamental. Só que agora, ao invés de a aqui, nós temos a sobre b. Então, esse limite vale ln de a sobre b. Ou seja, 1 vezes ln de a sobre b, ou seja, ln de a dividido por b. Certo? Então, nesta videoaula de hoje, a gente viu 3 limites fundamentais e vimos como usar esses 3 limites fundamentais para calcular limites. Ok? Então, até a próxima! Thank you.